Vou dando aqui bom dia a todos, então, né? Diogo, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Estou à disposição aqui. Tudo bem. Você quer começar, então? São 9 horas. Como nós temos o processo de apresentação das pessoas, eu acho que a gente pode começar enquanto o pessoal vai entrando, né? Eu estou também com o aberto aqui, caso as pessoas queiram ir falando. Fábio, já conferi lá no YouTube que está funcionando também. Está funcionando tudo, né? Tem gente, viu, Diogo? Agora, acabei de receber zap, pessoas estão em dúvida de como acessar. Dentro Tenório, não sei o que e tal. Tem que informar ele que apertar só naquele link que você passou, mais nada. E se por acaso não conseguir entrar no link, aí faz o seguinte, pede para entrar direto no canal do YouTube e lá também dá para escrever, né? É um pouquinho mais demorado do que aqui para nós vermos, mas também pode ir escrevendo comentários lá, perguntas, se a pessoa não conseguir entrar no Zoom. Né? Ela está funcionando, estamos aqui em 6 já no Zoom, né? Estamos nós, o Diogo, o Alfredo, o Dalton e o Marcos, são os debatedores, inclusive, né? Os participantes da mediação. E no YouTube nós estamos com 20 pessoas assistindo aí, né? Além de quem está aqui. Lembrando que esse vídeo vai ser gravado, a gente vai excluir essa primeira parte inicial, que são os testes, e ele vai ser disponibilizado depois no próprio canal do Sinduscom Alagoas. Né? Então, ele está sendo gravado, todo o processo, e quem, por acaso, infelizmente não conseguir assistir, vai poder entrar para assistir depois também. Né? Perfeito. Vamos iniciar, então, fazer a abertura inicial e, para em seguida, passar a palavra para o Marcos, os meninos, e em seguida vai para a Fábio para iniciar a apresentação propriamente dita, só para dar um pouquinho de tempo para que as pessoas consigam acessar. Bom dia a todos, tá? É importante ressaltar nesse momento que nós com uma braille, né? Nós fizemos assembleias, nós já fizemos reunião de comissões, mas agora nós definimos já, na última reunião de comissões, juntamente com o coordenador das comissões, que é o Marcos Holanda, e os presidentes de comissões, que iniciaríamos agora, já no mês de maio, essas lives que devem acontecer. A gente está vendo ainda se vai ser a cada 15 dias, semanalmente, a gente está decidindo como vai fazer, para discutir os problemas do setor aqui em Alagoas, no Brasil, mas em Alagoas principalmente, e a gente já inicia com essa apresentação da Brian, que é assim, vamos iniciar, não é com chave de ouro para abertura. Então, vamos iniciar com a apresentação de Fábio, de um trabalho que a gente já vem fazendo aqui em Alagoas há cerca de 2 anos, pouco mais de 2 anos, talvez, e no qual a gente tem, esse trabalho tem norteado o setor da construção, as construtoras, os empresários, no sentido de decidir o que vão ou não fazer com suas empresas. Esse trabalho tem muito nos ajudado. Portanto, vou passar a palavra agora para Marcos Holanda para dar prosseguimento aqui à apresentação. Bom dia, Alfredo. Bom dia, meu querido amigo Fábio. Agradecer a você por esse grande apoio que você vem dando ao Sinduscom Alagoas. Dizer que essa iniciativa do sindicato é uma maravilhosa iniciativa para construir uma história bacana entre os seus associados. Isso eu quero deixar aqui, dar os parabéns ao nosso presidente Alfredo. E nós teríamos aqui 2 temas para discutir. Nós teríamos o panorama de mercado e teríamos o pós-epidemia. No panorama de mercado, quem vai ser o moderador é o Dalmo Neto, que é o presidente da Comissão da Indústria Imobiliária do Sinduscom. E no pós-epidemia, o moderador será o Bruno Soares, que seria o presidente, que é o presidente da Comissão de Habitação de Interesse Social.
Eu quero aqui também agradecer a todos aqueles que estão por trás da nossa live, o apoio de todos aí, o Diogo, a Iris, a Maísa e, enfim, todos que fazem o Sinduscom. E passar a palavra para você, Fábio, para que você possa iniciar os seus esclarecimentos e a sua palestra. O Marcos, vamos passar logo para que Dalmi Bruno faça um breve pronunciamento, coisa rápida, para que a gente evolua. Beleza, Alfredo. Bem, pessoal, bom dia a todos. Como o Marcos falou, eu sou Dalmo Peixoto Neto, sou presidente da Comissão Imobiliária do Sinduscom, Alagoas, e eu vou mediar a falar do Fábio em relação ao panorama de mercado, né? O Fábio vai falar um pouco como é que foi o resultado do mercado imobiliário de Alagoas no primeiro trimestre do ano e falar um pouco das vendas, estoques, distratos, enfim, todos esses assuntos para expor aí para vocês. Agradeço. Bom dia, pessoal. Bruno Soares, presidente da Comissão de Habitação e Interesse Social. Queria primeiramente aí parabenizar o Sinduscom por essa maravilhosa atitude aí de, mesmo nesse momento, a gente não perder aí a informação tão importante aí dos estudos e levantamentos aí feitos pelo Fábio da Brain. Pedir para o pessoal também aí seguir o nosso canal no YouTube do Sinduscom, vai lá, dá o seu joinha, segue o da Brain também. Vocês vão ter muita informação e muito conteúdo aí nesses dias. Não só nesses dias, como para toda a vida aí, conteúdo relevante do mercado imobiliário, né? Quem tiver inscrito lá no canal, pessoal, no YouTube, vai poder baixar a apresentação que o Fábio vai apresentar em PDF e ter o material completo sobre essa análise de mercado do primeiro trimestre, do segundo trimestre. Do primeiro, quer dizer, desculpa. Então, segue a gente aí lá no canal do Sinduscom e aí passa a palavra aí para o Fábio e logo em seguida eu vou mediar aí o que a gente vai ter para falar sobre a pós-epidemia e o que vem por aí. Só antes de passar para Fábio, rapidamente, quero agradecer o apoio que a gente está tendo do SEBRAE, Federação das Indústrias, SESI, SENAI e EL. Então, sem o apoio deles, a gente não conseguiria evoluir com este panorama de mercado. Fábio, com você agora e siga em frente. Bom dia a todos. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Marquinhos. Ao mesmo tempo que é uma coisa inédita para mim nos últimos vários anos, Alfredo, que eu não estou viajando. No passado eu fiz quase 200 voos e no retrasado eu fiz 225. Tem o lado bom de estar viajando menos, mas alguns lugares a gente gosta de viajar. Um dos que eu mais gosto de viajar, sem dúvida, é Alagoas, que a praia é maravilhosa e as pessoas são mais ainda. É dos lugares que eu sou melhor recebido em todo o Brasil. O carinho que vocês têm pela gente é sempre... Eu falo aqui, para quem é do Sul, as pessoas aqui no Sul não fazem ideia de como as pessoas do Nordeste são mais carinhosas e assim, abraçam mesmo, né? Virtualmente, assim, abraçam emocionalmente as pessoas que as visitam. É muito gostoso estar aí. E, inclusive, Maceió é tanto que a gente gosta tanto que sempre, né, Marquinhos, que a gente vai, minha esposa e filho vão juntos para poder curtir, de tanto que a gente realmente gosta. Agradecer a confiança do Sinduscom Alagoas, é uma entidade muito ativa e a gente percebe claramente quando os diretores são engajados, isso faz diferença, né? Nós estamos aí com 28 pessoas dentro do Zoom e mais 31 pessoas assistindo no YouTube, e, portanto, estamos aí com 60 pessoas assistindo nesse momento. E lembrando que isso aqui vai ficar gravado. A primeira parte, muitos de vocês já assistiram. A primeira parte que nós vamos falar são os dados de mercado, né? Deixa eu compartilhar a tela. Aí. Lembrando que essa pesquisa também é possível
graças aí ao patrocínio do Senai, que tem sido um super parceiro do Sinduscom, e tem o apoio daí tanto da ADEME Alagoas quanto da Coopercom, né? Então, é importante sempre dizer que o Senai tem sido aí um parceiro bem importante do Sinduscom nesse processo de continuar mapeando a inteligência de mercado da região metropolitana de Maceió. Falar também, pessoal, que vocês estão assistindo já, quem está assistindo pelo nosso canal, nós sempre estamos postando entrevistas, conteúdos, pesquisas de outros locais. Então, se você passar aí o seu QR Code, você vai conseguir se cadastrar no canal da Brain, do YouTube, e reforçando o pedido que tanto o Dalmo quanto o Bruno fizeram. Pô, você é associado. Não associado, não importa. Siga o canal do Sinduscom Alagoas no YouTube, né? A única coisa que você precisa, um e-mail do Gmail para poder se cadastrar, né? Entre, se cadastre, e é importante. Essa iniciativa que está começando hoje no Sinduscom Alagoas, o Sinduscom Rio Grande do Sul começou há 3, 4 semanas atrás, Alfredo, e tinham 30, 40 pessoas inscritas. Hoje já são mais de 300, e o último vídeo que eu participei junto com o presidente da CEBIC, o Zé Carlos Martins, passou de 1.000 visualizações. Durante o evento ao vivo foram mais ou menos 250 pessoas, e ao final de 2 semanas de postagem já tinha mais de 1.000 pessoas assistindo. Então, pessoal, quanto mais vocês se cadastrarem no YouTube do Sinduscom, melhor o YouTube vai considerar o canal, dando maior força e alcance para que ele chegue em outras pessoas. Então, é importante se cadastrar no canal do Sinduscom. Vamos lá. Falar primeiro de lançamentos. Vamos falar de um período até março desse ano, né? Como a pandemia começa aí no Brasil pegar mais pesado a partir de 15 de março, então o efeito dela no mercado imobiliário do primeiro trimestre ainda foi um efeito pequeno, mas uma coisa que o Sinduscom faz em Alagoas é que nós pesquisamos os dados mensalmente. E eu já comentei tanto com o Zé Maurício quanto com o Alfredo que vai ser importante nós fazermos uma reunião extraordinária para falarmos dos dados de abril que estão sendo coletados neste momento. Então, se você é incorporador e tem empreendimentos à venda, ajude o Zé Maurício com os dados, porque vai ser importante nós sabermos o que aconteceu em abril. Mas falando do passado, nós tivemos nesse primeiro trimestre apenas um lançamento residencial. Apenas um lançamento. No ano passado inteiro, nós tivemos no quarto trimestre 7 lançamentos, sendo 6 de prédios e 1 de... No terceiro trimestre, foi o melhor trimestre em lançamentos do ano passado, foram 8. No primeiro foram 2, no segundo trimestre do ano passado foram 2, e houve uma queda, portanto, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, de 86%. Nós tivemos 7 lançamentos, 1 de prédio comercial, 2 de loteamentos e 4 de prédios residenciais. Esse gráfico aqui, agora nós excluímos o que é loteamento e deixamos apenas prédio residencial. Vermelho é Minha Casa Minha Vida. Cinza é acima do Minha Casa Minha Vida. A gente vê que o mercado da região metropolitana de Alagoas é bem mais concentrado em empreendimentos acima do Minha Casa Minha Vida. É diferente, por exemplo, da região de São Luís do Maranhão, em que é maciçamente de prédios do Minha Casa Minha Vida, né? Aqui segue mais o padrão do que nós veríamos em Fortaleza e no Recife. Muito mais concentração de prédios fora do Minha Casa Minha Vida. Aí, entrando em unidades, quantidade de unidades que entraram no mercado, a queda foi um pouco menor, foram 73%. Ainda assim, em termos de lançamento, esse foi um trimestre atípico em Maceió, em relação do que nós vínhamos vindo nos vários outros trimestres. Desde o segundo trimestre de 2018, ou seja, quase 2 anos completos, nós não tínhamos um número tão baixo de unidades sendo lançadas. Nós tivemos o pico no terceiro tri do ano passado, 1.500 unidades, 1.552, e no segundo semestre do ano passado, ficou sempre acima de 1.100 unidades. Então, em termos de lançamento, esse
trimestre do primeiro de 2020 foi mais baixo. Quando a gente vai perceber a distribuição entre Minha Casa e Minha Vida em unidades, nós percebemos que, embora o mercado tenha muito mais empreendimentos fora do Minha Casa Minha Vida, em unidades, naturalmente, a participação do Minha Casa Minha Vida é proporcionalmente mais intensa. Vou voltar aqui, ó. Olha só, nós tínhamos 8 lançamentos no terceiro tri do ano passado. 8. 5 fora do Minha Casa Minha Vida. Das 1.176 unidades, 816 estavam em 3 empreendimentos. Estamos falando aí de 275 por empreendimento. E 360 estavam em 5 empreendimentos. Cerca de 80 por empreendimento. Então, aquilo que a gente sabe aparece naturalmente nos números, mostrando que em unidades, o Minha Casa Minha Vida continua sendo muito forte. Quando a gente vai avaliar em VGV, olha que interessante. Nós tivemos uma queda de 73% em unidades lançadas e um aumento de 17% no VGV lançado em relação ao mesmo período do ano passado. É interessante que quando a gente vai para São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, mesmo Curitiba, os incorporadores pensam muito mais VGV do que unidades. Muito mais VGV. Né? Até porque a boa parte dos incorporadores trabalha só no alto padrão, ou no médio alto padrão, e unidades é menos importante nesse sentido, e ele só quer saber de VGV. E aqui, se nós quiséssemos falar de uma figura muito boa no primeiro trimestre, foi que, em termos de VGV, foi muito bem. Ou seja, foram unidades lançadas com preço médio bem elevado. Né? E isso a gente consegue perceber aqui, ó. Nós estamos com o acumulado dos últimos 12 meses nessa coluna, por padrão. Lembrando que o padrão especial são unidades estúdio e 1/4. Mais de 50% do empreendimento é estúdio 1/4, econômico a Minha Casa Minha Vida. Dos últimos 12 meses, o dado na tabela mostra março a março, mas essa soma aqui é a soma dos últimos 12 meses. 39,5% das unidades lançadas foram Minha Casa Minha Vida. 12% foram no padrão médio. O que é o padrão médio? De 400 mil a 700 mil reais. Inclusive, o ticket médio das unidades lançadas foi 550 mil reais nesse primeiro trimestre. 12%. Baixo volume, percentualmente falando, de unidades acima de R$1 milhão. E um número interessante de unidades compactas. 11,7% do mercado ligado a unidades compactas. 11,7%. Né? Do que entrou no mercado neste ano especificamente, todas as 227 unidades são entre 400 e 700 mil reais. Todas elas. Importante ressaltar que nós ainda tivemos 448 casas lançadas e 442 lotes lançados nos últimos 12 meses. Em termos de número de dormitórios, nós tivemos quase metade do mercado como 2 dormitórios. Se nós falarmos exclusivamente de apartamentos, 60% foram 2 dormitórios. Inclusive, Zé, depois vamos combinar lá com a Tereza para nós incluirmos mais uma coluna aqui, só para colocar o percentual em relação aos próprios apartamentos, tanto nessa tabela quanto na outra. Eu acho que fica legal esse indicativo adicional. Né? 12% do mercado foram 3 dormitórios. Então, o negócio é o seguinte: a despeito da pandemia, que está mudando o potencial de mercado de curto prazo, nós temos 2 coisas importantes de longo prazo que mostram oportunidades. Amigos de Alagoas, 2 coisas importantes. Primeiro,
Não faz o menor sentido Alagoas ter lançado, durante 12 meses, apenas 403 unidades de apartamentos de 3 dormitórios. Não faz o menor sentido. Mostra mercado potencial. Significa que quem quer morar em 3 dormitórios em Alagoas tem que ir para onde? Apartamento ou casa usada. Então, este mercado continua existindo claramente. Um outro mercado importante é o de apartamentos compactos. Durante o processo da pandemia, o turismo de lazer claramente vai diminuir. Mas existe como tendência de longo prazo um aumento da locação em unidades menores e, em especial, numa cidade como Maceió, da locação de lazer também, abrindo espaço para unidades compactas, né? E um outro segmento que não está contido nesta avaliação, que é o segmento de multipropriedade, e que vai sofrer um revés ao longo dos próximos 12 meses, mas nenhum desenvolvimento nesse segmento se faz em 12 meses, para aprovar o projeto é longo, etc. E, portanto, a tendência do multipropriedade continua, é pensar em empreendimentos nas praias ao redor de Maceió para esse tipo de empreendimento. Vendas. Falar de vendas. Primeiro, vamos falar das vendas especificamente de março. Nós vendemos 232 apartamentos, já considerando os distratos, e mais 121 lotes, no total de, 349 unidades vendidas, descontando os distratos, no mês de março. Quando nós colocamos isso numa figura um pouco mais ampla, nós tivemos uma venda de março desse ano em relação a março do ano passado de mais 48%. E em relação a fevereiro, mais 84%. Portanto, março foi um ótimo mês. Na verdade, foi fevereiro que foi um mês atípico. Vejo que em janeiro vendemos 305 unidades, em dezembro 490, em novembro 450, e o recorde dos últimos meses foi outubro, 790 unidades. Mas o normal é vender de 350 a 400 unidades nos meses normais para bom. E nos meses normais para ruim, 250 a 300. Este foi um mês bom. 349 unidades vendidas, sendo 232 apartamentos. Então, março foi um período bom. Daí, ressalto a importância de nós fazermos um novo evento em junho, comecinho de junho, que nós já teremos os resultados de abril, para podermos saber o que aconteceu com o mercado de Alagoas em abril. Quando nós vivemos uma situação como essa, é importante nós olharmos os dados o tempo inteiro. Eu tenho brincado, Alfredo, que o longo prazo no Brasil virou um mês e o médio prazo virou uma semana. Então, a gente tem que olhar o tempo inteiro os dados para saber, inclusive, quando nós vamos chegar no fundo do poço e quando que o mercado vai estar se recuperando. Ainda que, por tudo que eu tenho lido, Alagoas, a região Grande Alagoas, tem sofrido muito menos do que alguns irmãos nossos aí no Nordeste estão vivendo, em especial em Fortaleza e Recife, e também no Maranhão, né? Então, graças a Deus, Maceió está um pouco menos complicado do que a média. Quando a gente separa essas vendas de março por padrão, quase 60% das vendas foram do segmento econômico. E nós vimos aí um distrato líquido, derivado em especial da Barra de São Miguel e de Marechal Deodoro, no segmento standard. E olha que interessante, nossa oferta caiu para 3.367 apartamentos no estoque. 3.367. Uma queda de 6% em relação a fevereiro, que tinha visto uma queda de 10% em relação a janeiro,
e é uma queda de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o mercado está vendendo mais, numa grande quantidade, do que lançando, reduzindo o estoque. Eu vou depois mostrar alguns outros dados de estoque que vão tratar algumas coisas interessantes. Olha aqui em azul, venda bruta, em verde, venda líquida, né? De apartamentos apenas. E aonde que estão distribuídos as vendas? Em 4 bairros. Ipioca, Serraria, Ponta Verde, Jatiuca, concentraram 54% das vendas no mês de março. E lembrando que a velocidade média de vendas que Maceió calcula desde 2005, teve uma média no ano passado de velocidade de vendas de 6,1, que foi melhor do que o 5,7 de 18, que foi melhor do que o 4,4 de 17 e que foi melhor do que o 2,3, que foi o pior ano de todos, de 2016. Então, o pior ano da história da velocidade de vendas de Maceió foi 2016, e nós, a despeito, até agora, de qualquer dorzinha de barriga, até o final de março, estamos com a melhor velocidade de vendas desde 2009. Muito interessante isso, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer com abril. E esse é o movimento em amarelo das vendas e em verde das unidades lançadas, que constantemente nós temos tido uma ampliação da diferença entre lançamento e vendas, que está reduzindo brutalmente o estoque, abrindo mais oportunidades ainda para novos lançamentos. Vamos falar um pouquinho de como está distribuído o panorama atual da oferta? Nós temos, em termos de prédios residenciais, 124 empreendimentos, que tinham na sua origem 13.870 unidades em oferta lançada, e em oferta final, que é a mesma coisa que estoque, 3.225. Um resultado de 23,3% de disponibilidade. O único segmento que nós poderíamos dizer que tem uma luz aí vermelhinha para piscar, de amarela para vermelha, é o segmento acima de R$2 milhões, que tem uma disponibilidade de 33%, que é alta, acima de 30%, ainda que seja um segmento que em todo o Brasil tem uma disponibilidade, em geral, maior mesmo. Agora, apartamentos de 180 a 400 mil, tanto em termos absolutos, 758, quanto em termos proporcionais, faltando vender 19,5% do que entrou no mercado, tem um horizonte muito grande de oportunidades. Segmento 180 a 400 mil, tanto no número absoluto quanto no número proporcional, tem um grande horizonte de oportunidades. O segmento médio, que nós temos um estoque de 743 unidades, 400 a 700 mil, e faltam vender 23,7%, também tem uma ótima oportunidade, lembrando que 227 apartamentos entraram em vendas em janeiro nesse segmento. Ou seja, tem um estoque mais novo. Então, assim, o que nós vemos claramente? Que apartamentos de 180 a 700 mil têm baixíssimo estoque a despeito da pandemia. O que eu quero dizer a despeito da pandemia é o seguinte: a gente sabe que a demanda vai diminuir, mas ela vai diminuir num contexto de estoque baixo, né? A demanda vai diminuir, mas num contexto de estoque baixo. Qual que seria a tragédia? Era uma queda brutal de demanda num momento de superoferta. Pensou se nós tivéssemos tido a pandemia em 2016? Não sei se sobraria mercado imobiliário, porque nós teríamos uma mega recessão nacional que nós tivemos, com um problema grave de distratos, com uma recessão mundial e um problema de pandemia. Então, a pandemia, nesse momento em que não há superoferta, muito pelo contrário, em muitos segmentos há escassez de produto novo, ela vai afetar naturalmente o mercado, mas afetará menos.
Quando a gente fala de preço médio em Maceió, R$ 5.773. Minha Casa Minha Vida, 2 dormitórios, R$ 3.200 quase, R$ 3.199. 2 dormitórios que não é Minha Casa Minha Vida, R$ 5.281. 3 dormitórios, R$ 5.719. E tanto um dormitório quanto 4 dormitórios são acima de R$ 7.000. Bons preços para a realidade socioeconômica e demográfica da cidade. Quando a gente coloca isso numa perspectiva por padrão, nós saímos de um Minha Casa Minha Vida, que é R$ 3.199. O standard, que é de 180 a 400 mil reais, R$ 4.591. O médio, de 400 a 700 mil, quase R$ 6.000, já está acima do preço médio da cidade. E tudo que tiver acima de 700 mil, o preço só cresce. E uma das coisas que ajudam também a explicar, naturalmente, uma menor velocidade de vendas do padrão super luxo, que tem ticket acima de R$ 2 milhões, é que o preço aqui, ó, é 10.500. Significa o quê? Que um apartamento de 200 metros quadrados custa 2 milhões e 200 mil. Desculpa, 2 milhões e 100 mil. Né? Então, a gente sabe que é um público bem mais restrito para comprar esse tipo de imóvel. A oferta lançada, 58% dos empreendimentos estão em 4 bairros: Jatiuca, Farol, Ponta Verde, Duro. A oferta lançada reúne 49% desses mesmos bairros. E o estoque reúne 47% nesses mesmos bairros. Claro que eu não sei dizer, porque eu não conheço tantos os bairros, eu conheço os bairros mais importantes de Maceió, mas uma coisa que vocês têm que olhar para entender oportunidade de mercado é ver bairro que tem pouca oferta absoluta, por exemplo, Pinheiro, 72 unidades apenas, e tem menos de 20% de disponibilidade sobre oferta. São Jorge. Aí você pode falar, pô, Fábio, no São Jorge não dá para lançar nada, é por isso que não tem nada. Aí eu vou pedir desculpa porque eu não sei como é que é o... Fábio, deixa eu só fazer um parênteses aí. O Pinheiro, a gente tá sofrendo a questão da Braskem. O problema lá. Da Braskem. Então, realmente, a tendência é que o bairro estagne, entendeu? Então, ele não pode nem falar sobre o Pinheiro. Ah, bom, é verdade, eu tinha me esquecido que era Pinheiro. Mas vamos falar do Antares, por exemplo. Aí no Antares você pode dizer o seguinte, não, Antares é muito pequeno, não dá, tal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo, pô, um bairro que já teve 570 unidades em 3 empreendimentos, talvez tenha demanda. Então, pessoal, para ver a oportunidade, também é importante considerar qual é a oferta naquele bairro e qual é a disponibilidade sobre a oferta. Abaixo de 25% é um número bom. Abaixo de 20% é um número extraordinário. Entendendo as características dos bairros que vocês conhecem muito melhor do que eu. E nós temos, finalmente, um VGV a vendas de 804 milhões de reais. Esse aqui não é em todas as cidades, eu peguei só de uma cidade, desculpa. E queria destacar, por último, para nós irmos para o debate dessa primeira parte, que já faz um tempo, pessoal, que nós colocamos mapas novos. Por exemplo, um mapa mostrando por metragem privativa, vou dar um zoom aqui, ó, pontinhos por metragem privativa, ó, até 50 metros, acima de 260, acho que esse aqui é acima de, não, esse aqui é de 130 a 150, 120 a 201 a 260, o vermelhinho aqui, ó, de 70 a 90. Colocamos também por preço por metro quadrado, e colocamos para falar qual é o tamanho do estoque, que não tinha antes. Então, esses verdinho claro, aqui, bem clarinho, tem de 16 a 30 unidades em estoque. Apenas esses dois têm mais de 90 unidades em estoque. E esses dois aqui, mais um que está aqui atrás desse verde, este da Ponta Verde e este do Pajuçara, Ponta da Terra, meio divisa ali, tem de 61 a 90 unidades no estoque. Então, agora, além de tudo, a gente começou a colocar uma dimensão desse empreendimento. Bom, deixa eu parar aqui o compartilhamento desta primeira fase.
eu tenho que... Aqui, senão não vou conseguir. Stop share. Aí. Então, assim, qual que é o resumo? O resumo é: Maceió, no passado, teve um bom volume de lançamentos, cresceu bem o mercado, as vendas cresceram mais ainda. Este primeiro trimestre, nós não tivemos quase lançamentos. E como as vendas foram bem, o estoque caiu no menor ponto em 2 anos. Isso retrata o quê? Retrata oportunidades de mercado. Claro que a gente tem que tomar um cuidado adicional nesse momento, da onde colocar isso. Mas até pelo fato do Pinheiro estar passando por um problema, Dalmo, pelo que eu tenho ouvido, a Braskem vai ter que construir bastante apartamento, inclusive, né? Porque, afinal de contas, pessoas vão ter que ser realocadas. Na realidade, Fábio, ela está pagando um valor, eles fazem avaliação de determinadas unidades e aí eles reembolsam o morador daquela casa ou daquele apartamento. É isso que eles estão fazendo. Que vai ter que ir para um outro local, né? Ou seja, esse momento, inclusive, por essa tragédia aí, geológica, por assim dizer, vai contrabalancear eventualmente um pouco a pandemia, tendo que ampliar, porque são alguns milhares de famílias afetadas, né? Não é 200 famílias, assim, né? É bastante gente, né? Verdade, Fábio. Nós enxergamos um momento assim. A Braskem, quando iniciou ano passado e esse ano, fazendo o acordo no início desse ano da indenização dos moradores do bairro do Pinheiro e ali uma parte baixa também de Bebedouro, a gente identificou uma oportunidade para o mercado imobiliário. São cerca de 1,5 bilhão que eles deverão jogar no mercado para essas pessoas e a grande maioria deve adquirir novos imóveis. Então, vai ser uma oportunidade grande. E como nesse momento a gente está com estoque baixo, repare que coisa interessante, estoque baixo, possivelmente esses estoques acabar-se-ão. Então, essa é a tendência, né, do que deva ocorrer, pelo que você está demonstrando, já que nós não tivemos também novos lançamentos agora no início do ano. Então, eu acho que essa análise aí, isso é uma pergunta até que eu estou fazendo, se essa minha análise está correta, se é nessa linha. Tá? É nessa linha mesmo, porque, veja, as vendas caíram nesse período. Nós pegamos um dado da Abrainc e daí vimos também os dados do Secov São Paulo e compilamos aí, as vendas de imóveis em abril no Brasil caíram 65%. Mas os lançamentos caíram 95%. E em maio nós vamos continuar com uma queda de quase 100% dos lançamentos. E em junho, talvez de novo, de quase 100% dos lançamentos. Então, se a gente pega uma cidade como Maceió, que não teve quase lançamento de janeiro a março, que era um período que não tinha problema da pandemia, de abril a junho, os lançamentos vão ser raríssimos em todo o Brasil daí, não é Maceió. Então, imagine 6 meses quase sem lançamento, com estoque baixo, mesmo as vendas caindo 65% entre abril e junho, elas vão cair 65%, usando a média nacional, a gente vai ver como que vai ser o reflexo em Alagoas, para o momento de lançamentos caindo 100% praticamente. Então, o estoque vai ser consumido ainda mais. Com uma oportunidade adicional, Alfredo. O programa da Caixa, isso tem que ser muito trabalhado pelo Sinduscom. O programa da Caixa para a venda de imóveis prontos, porque 40% do estoque aí de Alagoas hoje é pronto, é novo, não é usado. É novo, mas pronto. E a Caixa está dando possibilidade de 6 meses de carência. Então, quem comprar em abril, maio e junho, abril já não dá mais para comprar, mas quem comprar ainda em maio e junho, tem 45 dias aí, pela Caixa, um imóvel pronto, mesmo novo, tem 6 meses de carência. E condições especiais, ainda mais especiais de juros. Então, é um momento de oportunidade que nós temos que ressaltar, em especial quem tem imóvel pronto, naturalmente, na sua carteira, que é uma oportunidade enorme da gente eliminar esse estoque de imóvel pronto. Ô, Fábio. Oi, Marquinhos. Eu queria só fazer uma colocação nesse gancho aí de Alfredo, de você que está comentando. Seguinte,
lá de 2014, a gente já começou a ter um problema sério. Quer dizer, quando você chegou, a partir de outubro, setembro, outubro, começou a haver uma ascensão das vendas, né? Mas a gente já tinha problema em estoque, lá de 2014. Né? Então, somado a esse problema da epidemia, juntaram-se duas coisas. Então, assim, os nossos estoques realmente estão muito, muito poucos. Então, vai acontecer exatamente essa questão aí de faltar o imóvel. Que é uma enorme oportunidade. Então, não tem dúvida nenhuma que o mercado vai diminuir de tamanho esse ano. É só louco que vai dizer que não, né? Mas eu vejo a situação de Maceió melhor comparativamente do que várias cidades. E, de novo, volto a frisar o que é o mais significativo de tudo. As vendas estão caindo muito, mas os lançamentos desapareceram, o que significa que daqui a 3 ou 4 meses nós teremos novas oportunidades. E uma coisa que os incorporadores podem fazer, já planejando o seu novo lançamento, é o seguinte: muitos têm feito... A gente fez uma pesquisa com 600 consumidores e vimos que, para 50% deles, o que poderia fazer eles acelerarem a compra é uma redução de preço. Naturalmente, a gente espera que as pessoas queiram o menor preço de tudo. Mas 45% falaram que é ajuste de forma de pagamento. Então, vamos excluir, se eu não quero trabalhar preço nesse momento, vamos excluir esse público, mas vamos pensar naquele que está disposto a comprar, mexendo a forma de pagamento. E tem diferentes maneiras de fazer. Por exemplo, a Moura do B, que eu entrevistei o CEO para o nosso canal na semana passada, vai sair amanhã a entrevista com ele. Ele fez uma campanha em algumas cidades do Nordeste, no mês de abril, o seguinte: quem comprasse em abril, eles dão 3 meses, se a pessoa que fizer distrato, eles devolvem 100%, tiram a comissão apenas e devolvem 100%. De quem comprar em abril, maio, junho, julho, se ele desistir. Por que eles fizeram isso? Se você perdeu o emprego, naturalmente, né? Desistir de qualquer coisa, né? Mas, enfim, consegue trazer o cara para dentro. E se por acaso ele depois pedir para desistir, você entra caso a caso e fala: ó, como é que tá? O que houve aí? O que eu posso fazer de adicionalmente? Porque isso aumenta a segurança. Veja, uma das coisas que pode adiar a compra nesse momento é o sujeito não saber se ele é um dos que vai perder emprego. Ou se ele não é um empresário que vai fechar as portas. Mas ele já estava olhando imóveis. Ele não começou a olhar hoje ou pensar hoje. Ele já estava vendo, pesquisando, ligando, visitando. E aí ele quer fechar a compra, mas está inseguro. Pô, se você dá 3 meses, como se fosse uma espécie de 3 meses de carência, ele está pagando naquele período. Mas você fala, se realmente a chance de você perder emprego hoje existe. Não é uma chance normal. Então, você não pode te devolver a comissão, porque a comissão é uma prestação de serviço, mas te devolvo aqui o valor inteiro. Se você tiver que devolver 30%, você ficou com 70% das vendas que você fez. Essa é uma das formas de você poder trabalhar. Existem outros casos em que você pode, nesse período, reduzir, ele paga um valor menor, e aí você amplia o valor que ele paga. Ou seja, eu acho que nós temos alternativas inteligentes de como trabalhar para diminuir a insegurança de parcela significativa das pessoas. Entendendo que, para uma parte importante, não tem o que fazer. Para uma parte dos consumidores, você pode se ajoelhar na frente dele, dar desconto, forma de pagamento, e não vai vender. Porque a insegurança é tão grande que ele não vai comprar. Então, a gente tem que se preocupar com aqueles 35%, 40% ou talvez 50% de pessoas que ainda têm possibilidade efetiva de compra. Né? Então, a nossa avaliação é que, assim, existe vida durante a pandemia e não é só o vírus. Né? Ô, Fábio, como é que você enxerga aí a questão da demanda futura de médio prazo, uma vez que a gente vai ter queda do PIB e desemprego também aqui na cidade? Como é que você vê isso? Bom, a demanda será claramente menor, né? Mas eu acho que mais do que o problema do desemprego será o problema da perda de renda, Bruno. Pelo seguinte, o desemprego deve aumentar aí, arredondando de 11% para 17%. As melhores projeções, as que eu mais confio, que são feitas pelo Instituto Brasileiro de Economia, ligado ao FGV de São Paulo, atestam um desemprego entre 17% e 18%. Então, ele vai aumentar ao redor de 50%
a 70% esse ano. Jamais visto num período tão curto. Isso é horrível. Mas vou fazer uma conta aqui. Se nós temos 20% de pessoas, o normal eram 40% de pessoas que queriam comprar, e nós tínhamos, só para arredondar, 10% de desemprego, e nós aumentamos para 20% de desemprego, se eu pegasse os 40%, reduzindo desses 10 pontos percentuais, eu teria 2% a menos. Então, a minha taxa de intenção de compra reduziria de 10% apenas. Então, a gente se preocupa muito com o desemprego quando a gente esquece que os outros 80% ainda estão com emprego. Então, isso gera uma perda, mas ela gera uma perda marginal de demanda potencial. É muito pior a perda de renda, porque a perda de renda está afetando, literalmente, hoje, do pobre ao milionário. Então, você tem os empresários que estão ganhando muito menos. Então, um empresário pequeno para médio, que ganha de 15 a 50 mil reais por mês, como resultado do seu trabalho lá da empresa, deve estar recebendo talvez 50% disso, em alguns casos, zero. E vamos pegar todo o exército de informais, ou prestadores de serviço. O marceneiro tem menos serviço. O Uber, que virou uma fonte de renda importante, uma fonte de renda total ou complementar, porque ao redor de 40% de quem dirige Uber não só dirige Uber, ele faz isso como complemento de renda. Ele ou não tem esse complemento ou não tem a renda primária. Então, é muito mais grave a queda da renda do que efetivamente o desemprego. Os dois são ruins, mas na nossa avaliação se fala muito pouco da perda de renda, porque ela vai perdurar muito mais. Né? Por isso que as políticas públicas do governo estão absolutamente tímidas. O governo tem que gastar muito mais. Saiu ontem um artigo do Adam Smith Institute Research, ou seja, a casa do pensamento liberal do mundo, com uma carta aberta dizendo para os governos do mundo, por favor, gastem. Pessoal, não é hora, o resultado fiscal, não sei, esqueça. É momento de gastar. Assim, nós precisamos forçar com que os R$600 virem mais do que 600 e por mais tempo. Aqui no Brasil, Armínio Fraga já falou isso. Rabelo de Castro já falou isso. Eles podem falar números diferentes no outro, mas todos na mesma direção. Precisamos aumentar o gasto com profissionais autônomos liberais, dar mais sustentação para as empresas, para que a gente passe por esse período. Aí nós fizemos uma das medidas que é interessante, mas fizemos errado. Por exemplo, nós pegamos e o governo está pagando 25% a 70% do valor do salário ligado ao seguro-desemprego por até 3 meses. Não deu certo o direito à medida. Sabe por quê? Porque se você usar 3 meses, você tem que manter essa pessoa por 6 meses. 3 meses com redução e mais 3 meses com 100% do valor. Dá para fazer mensalmente, etc. Como é que eu vou saber essa empresa, como é que ela vai estar daqui a 6 meses? E aí impediu que um monte de gente usasse. Como é que foi feito na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha e na Itália? O governo vai pagar de 3 a 6 meses, cada um fez um percentual de 70% a 90% do salário por esse período. A empresa não é obrigada a manter depois desse período. Ela é obrigada a manter durante o período, naturalmente. O governo... Aí aqui a gente quis fingir que estava protegendo mais do que o normal, jogando esse peso extra nas costas dos empresários, que não tem como garantir o futuro, e aí muitos não fizeram. Né? Então, assim, teria sido muito melhor fazer, vamos fazer por 3 meses, e dessa maneira a gente garante o emprego por 3 meses, e depois a gente vê o que acontece. Se tem que renovar, não tem que renovar, se a empresa vai ter que demitir, não vai ter que demitir. Né? Então, eu acredito que a gente terá uma queda de longo prazo que não é possível de medir, mas o problema central não é o emprego, o maior problema chama-se renda, porque a renda, inclusive, demora para reaquecer a economia. Quando você só perde o emprego, as outras empresas e a renda permanece, é mais fácil reaquecer a economia.
Então, aqui só tem uma receita, infelizmente, nesse momento, é mais dinheiro do governo, porque é o único que tem dinheiro extra nesse momento, porque é o único que dá para imprimir dinheiro ou gerar dívida nova. O governo americano está comprando até dívida de cartão de crédito das pessoas físicas. Isso é uma forma de dinheiro. Não é imprimir dinheiro literalmente, mas é uma forma de imprimir dinheiro, porque ele joga isso para dentro do balanço dele como se fosse um aumento da base de dinheiro do país. Então, veja o arrolamento que teve o país mais liberal e capitalista do mundo. O Banco Central está comprando até $1 trilhão de dívidas de pessoas físicas, de cartão de crédito e crédito estudantil. Está imprimido, o Banco Central, na prática, está imprimindo dinheiro, comprando dívida das pessoas. Ou seja, a gente vai precisar ser mais arrojado, né? Então, eu acho que nós, que somos empresários, em especial uma entidade de classe, com todas as dificuldades e cuidados que tem que ter, porque a gente sabe que as negociações institucionais, elas têm todo um cuidado, elas não são para não ter arestas criadas, nós temos que ir nesse direcionamento, porque, do contrário, o problema será nos nossos preços. O problema não é no desconto forte em hoje, mas é na viabilidade dos novos projetos terem que serem feitos com preços mais baixos do que hoje para caber no novo bolso das pessoas. Esse é o maior risco, Bruno. Não é uma queda tão forte da demanda que vai cair, mas é termos que nos ajustar a um novo preço por menos dinheiro no bolso das pessoas. Você está ticket médio dos empreendimentos para que eles fiquem cada vez mais aderentes ao público, uma vez que eles perderam renda. Perfeito, é exatamente isso, né? Nós vamos ter que ser mais eficientes. Eu tenho usado em alguns locais a seguinte comparação. Depois da Segunda Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos viveram a era dos carrões gigantes, etc., né? Os Galaxy da vida, Opels e tal, a Europa viveu a era dos carros de 3 rodas, minúsculos. Por quê? Falta tudo. Se falta tudo, tinham dezenas de projetos de carros, cada um num país. Na época tinha muita indústria automobilística, vendo que tipo de material era mais barato naquele lugar, se era mais usar ferro, aço, plástico, madeira, às vezes. Madeira. Pneu era caríssimo para fazer com que cabesse no bolso das pessoas, porque todo mundo tinha empobrecido. A pandemia está empobrecendo o mundo. Significa que uma das coisas que nós teremos que fazer é nos tornarmos mais eficientes e, na prática, também teremos que aceitar margens menores nesse período. A opção também será margem menor ou não lançamento. Porque é um período em que todo mundo perde renda, nós teremos margens menores ou teremos que ser mais eficientes para manter a margem. O que, de qualquer jeito, é fundamental, não podemos esquecer que nós estamos na menor taxa de juros da história. E, além do terreno, o que mais pesa numa incorporação chama-se dinheiro. Nós estamos com 3 pontos percentuais de taxa de juros com tendência de queda para 2,25. E é improvável que ele aumente além de 5% até o final do ano que vem. É improvável. Então, uma nova incorporação hoje, ela tem uma margem menor, mas ela tem um custo de capital de terceiro e um custo de capital próprio muito menor. Isso tem que entrar na conta. A gente não pode estar fazendo conta como se os juros fossem 15%. Ainda que, naturalmente, a gente não empreste a 3%. A gente sabe disso, né? Mas, de qualquer jeito, há uma redução desses custos. E vamos ter que se adequar. O efeito sobre o bolso é de longo prazo. Acabou a pandemia amanhã. A renda vai durar 2 anos, pelo menos, baixa, até ela começar a voltar para o padrão. Então, a gente vai ter que se adequar muito bem, Bruno. Foi excepcional a tua colocação, porque os novos lançamentos exigirão uma nova realidade de preço. 30% a menos, mas é uma nova realidade de preço. Só para finalizar, então, assim, prevê-se aí, talvez até nesse momento de pandemia, um interesse de compra até maior, mas um poder de compra menor. Perfeito, é isso mesmo. Por aí. Fábio, você falou um pouco da questão do que o governo tem que gastar mais, e vamos tocar um pouco no assunto do nosso mercado, no mercado imobiliário, precisamente no Minha Casa Minha Vida. A gente sabe da importância do Minha Casa Minha Vida para Alagoas, também para o Nordeste, e a gente vê que, principalmente aí, algumas áreas do governo contra esse modelo. O que você acha que pode ser remodelado? Quais são suas
se fosse você, o Paulo Guedes, o que você faria de diferente? Se eu fosse o Paulo Guedes, eu faria... bombaria o mercado imobiliário, como foi o que aconteceu em 2008 para 2009. Né? Vamos falar, o governo dos PT tiveram vários erros, mas tiveram alguns acertos. Talvez o maior deles foi a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Mudou a realidade do mercado imobiliário nacional. Existe mais pessoas morando, não é em construção, morando em casas do Minha Casa Minha Vida do que a população do Chile. Né? Foi isso um dos grandes sustentáculos da recuperação que possibilitou nós passarmos de 2008 para 2009 como uma espécie de marolinha. E esse é um momento de nós fazermos a mesma coisa. Né? Então, eu vejo muitas pessoas, inclusive no governo, alguns outros ministros, defendendo com unhas e dentes o novo Minha Casa Minha Vida. Muda de nome. Se o problema é o nome do programa, ou o problema é que isso estava ligado ao PT, muda o nome, muda 2, 3 coisas lá e diz que é um novo programa total e coloca dinheiro. Isso pode, sem dúvida nenhuma, alavancar o país. Sendo que isso é muito mais rápido do que o auxílio à indústria. Porque o auxílio à indústria depende, ela sai com capacidade ociosa. Então, ela não consegue fazer novos investimentos. Ela pode melhorar a capacidade dela e ela se manter viva. Mas investimento novo, de curto prazo, só 2 segmentos conseguem fazer. Governo, que o governo, se quiser, amanhã pode pegar e tocar alguma obra, enfim, ele tem como medidas para poder fazer isso mais rapidamente, e indústria de construção, em especial, naturalmente, incorporação. Né? Portanto, a gente acha que, de um lado, precisa de obras públicas, aqueles 30 bi que o Rogério Marinho e o Braga Neto chegaram a anunciar e que depois sumiu, e, do outro lado, colocar dinheiro na construção civil, em especial no Minha Casa Minha Vida. Eu acho isso imprescindível. Quanto antes a gente fizer, antes a construção vai pedalar e vai começar a correr, porque ele vai atender uma demanda que existe, que o cara está lá, tem subsídio, e, inclusive, hoje o subsídio é muito menor do que era para o governo há 10 anos atrás. Porque, em 2009, a taxa de juros era subsidiada de até 5,5%, quando a taxa Selic era 15%, 16%. Hoje a Selic é 3% e o juro do Minha Casa Minha Vida continua o mesmo. Não faz o menor sentido. Veja que apenas o ajuste de juros já possibilitaria uma redução da parcela e colocar mais gente dentro do programa. Verdade. Então, a avaliação tem que bombar isso. Até leva um pouco a questão do gancho do Bruno, né? Que como vai ter uma perda de poder de compra, então o salário vai reduzir, então com a redução dos juros você consegue aumentar a escala de famílias que conseguem ser contempladas no Minha Casa Minha Vida. O Fábio. Perfeito. Oi. O Fábio, só para a gente fazer uma comparação aí, essa questão da importância da construção civil na retomada do crescimento de um país, você vê lá na crise lá americana, no governo Roosevelt, né, ele levantou os Estados Unidos com a construção civil. Então, eu acho que a construção civil para o Brasil, pós-epidemia, será, sem dúvida nenhuma, o grande alicerce para o país voltar a crescer e evoluir. Sem dúvida nenhuma, né? Veja, em momentos excepcionais, exigem medidas excepcionais. Os manuais não existem para momentos como esse. Os manuais existem para momentos normais. Né? Na crise, precisa de muito mais sensibilidade do que técnica. Porque nenhum tipo de projeção funciona. Então, nós precisamos colocar a construção, e quando eu digo a construção, no sentido amplo, inclusive com obras públicas. Não existe PPP nesse momento, não existe licitação, concessão nesse momento. Quem é que vai estar disposto a comprar a concessão de uma estrada por 30 anos hoje? Só se a entidade é graça. E mesmo assim, a pessoa não vai querer se comprometer com determinado volume de obras se ela não consegue projetar qual vai ser a demanda de tráfego naquela estrada. Mas o governo pode fazer uma duplicação. Quem é que vai querer comprar uma refinaria de petróleo hoje? Só se for vendida a preço de banana. Então, não cabe pensar em privatização no segundo semestre, como nós estamos falando. É como nós, incorporadores.
Digamos que a situação está trágica e todo mundo chega pedindo 50% de desconto. Nós vamos vender hoje ou vamos esperar um pouco? Só vamos vender se a gente estiver morrendo. Do contrário, não vende, porque não faz sentido. Fazer privatização nesse momento é isso. Os preços estão lá embaixo. É vender um patrimônio nosso trazendo pouco dinheiro. Então, não faz sentido pensar nesse momento em privatizações e concessões. Nesse momento, é efetivamente o Estado que consegue fazer isso, recuperar a economia e aí sim recolocar novamente no ano que vem, em algum momento, o tema de privatizações e de concessões, atraindo o setor privado. Mas, nesse momento, nós, governo, temos que colocar Estado. Porque se o Estado não entrar, a iniciativa privada não vai entrar junto em grandes obras. É o Estado que vai ter que ser esse indutor nesse momento. Algumas pessoas no governo já têm essa visão. Eu espero que isso se torne majoritário e que esteja amarrado a essa indústria da construção, não apenas de obras pesadas, como o mercado de incorporação, que é fundamental. Ô, Fábio. Perfeito. Entrar no outro tema. Só um minuto. Só um minuto aqui, o Marcos. O Wagner está querendo falar, Diogo. Ele já levantou a mão já tem algum tempo, tá? Para liberar ele para fazer a pergunta. Coloca, Diogo, lá. Coloca lá. Vamos lá, pessoal. Wagner. Está ouvindo? Sim. A minha preocupação que você levantou aí é o grande problema do nosso mercado realmente é a taxa de juros. Você levantou o seguinte, para quando você financia, hoje nós vendemos o imóvel na planta e vamos pagar, o cliente nos paga corrigido pelo INCC, que dá 2,5%, 3%. Mas o dinheiro que você pega emprestado para poder produzir, nesse modelo que você vende 70%, 80% para financiar depois, pagando a taxa de juros de 10%, 12%, 13% ao ano. Como é que você vai conseguir sobreviver vendendo um negócio a um preço baixo, porque você vai ter que baixar o preço para diminuir, pagando uma taxa de juros sobre o empréstimo de 12% ao ano e recebendo aquilo que você vende a 2,5%, 3% pelo INCC? Bom, aí é uma questão de equalização financeira, né? Eu entendo que assim, a gente está misturando também custo de obra e correção do valor da venda com a taxa de juros. Eu acho que são coisas diferentes, né? Quando a gente coloca o preço de viabilidade de um produto, a taxa de juros que nós vamos captar o financiamento de apoio à produção está contido nesse preço. E a questão do INCC, ela serve para corrigir o produto ao custo. Eu sei. Você está me ouvindo? Sim, Wagner. Não, estou falando quando você colocava a viabilidade lá na frente, você estava trabalhando no último empreendimento que nós lançamos, com uma Selic de 14,5%, 14%, uma taxa de juros de 12% e uma inflação o INCC na faixa de 7%, 8%. Então, você tinha um spread entre a correção da venda de 8%, 9% e a taxa de juros de 12%. Hoje você está trabalhando com 7% e 12%. Se você jogar isso na viabilidade, você não consegue. Você tem que jogar essa diferença de juros. Então, você não consegue. Bom, aí é uma questão realmente de viabilidade, acho que é mais específico, né? O Wagner, assim, uma das formas da gente combater isso é financiar o empreendimento desde o início, né? E não ser o financiador do cliente durante todo o período de obra, uma vez que ele só vai financiar o produto após o término. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente consegue diminuir o risco é estar com o empreendimento financiado desde o início. Conseguindo isso e tendo um produto adequado, um local adequado e os clientes, a gente consegue minimizar esse problema aí. Eu acho que eu não estou sendo entendido. Diga o seguinte, você financia desde o início, você vai ter recurso para tocar a obra. Você está pagando esse recurso sobre o capital, sobre a obra, a uma taxa de juros aí de 12% hoje. É o que estão cobrando, 10%, 12%. Estou falando para o segmento, não o segmento de baixa renda. Estou falando do nosso segmento. Aí você paga 12%. Aí você vende o produto e vende esse produto corrigido pelo INCC. Você vai receber do cliente a quanto?
Quanto mais você vender, se você vender o produto 100% no começo, o teu estoque não existe, você não vai poder ajustar, e você vai ter um produto corrigido todo ele pelo INCC e pagando taxa de juros a 12 e recebendo a 3. Pensa bem aí. Tem que baixar essa taxa de financiamento à produção. É isso que eu estou falando. Eu não estou... Está ouvindo, não? Fábio, com você aí, Fábio. Fábio, está ouvindo, Fábio? Eu acho que o Fábio caiu, que ele não está aparecendo aqui. Um minutinho só, que deve estar voltando. Estou vendo aqui. Mas, Wagner, deu para ouvir bem sua pergunta. Certo, era só essa a preocupação que nós estamos pagando uma taxa de juros muito alta. O Fábio voltou aí, o Fábio está ouvindo. Pessoal, vamos para a segunda apresentação, e daí a gente volta a debater. Tem várias outras coisas também interessantes aí para nós. Ok, desculpe. Lembrando, pessoal, não esqueçam de entrar no canal do Sinduscom Alagoas aí do YouTube, para aumentarmos. Quantas pessoas já se inscreveram hoje aí no canal do YouTube, Bruno, Dalmo? Vejam aí, hein? Vamos se inscrever mais, pessoal. Né? E também entre no canal da Brain, ajude a gente aí também. Lembrando, passe lá o seu celular, e aí eu sugiro, o pessoal, os amigos aí do Sinduscom, criar o QR Code do canal de vocês. Todas as apresentações que nós fizemos para vocês, a gente vai incluir daí o QR Code de vocês para encaminhar para todo mundo, para o pessoal poder entrar, né? Que é uma forma de facilitar, porque daí em 10 segundos ele consegue se inscrever, tá? Lembrando que esse aqui é o QR Code do canal do YouTube da Brain. Tá? Eu vi que tem umas 20 pessoas entraram aí, desde que a gente começou. Agradeço. Opa, eu coloquei a errada, desculpa. É a outra apresentação. Eu vou pular algumas coisas para falar de tendências, que é algo que em nenhum momento eu falei ainda. Esses números, de alguma maneira, já estão na nossa apresentação, então eu quero falar de algumas tendências. O que a gente acredita é o seguinte: o mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar radicalmente no sentido de coisas novas. O que a gente acredita é que há uma série de tendências que vão se acelerar. Uma série de tendências que vinham. Eu separei 13 tendências de mercado imobiliário que tendem a se firmar e a acelerar durante a pandemia, após a pandemia. Primeiro, o home office. É a pandemia que criou o home office? Não, ela já existia. Mas vai aumentar. Por exemplo, a XP vai ficar até o final do ano em home office. E eu falei com vários empresários que vão deixar de 10% a 30% da sua empresa em home office permanentemente. Não necessariamente sempre as mesmas pessoas, às vezes em movimento de rodízio, em dias de home office, etc. Cada um vai adotar um modelo. Mas o home office, de verdade, veio para ficar. Se nós estamos conseguindo produzir em home office com crianças em casa, que dirá em home office sem crianças em casa. Então, isso é uma tendência que veio para ficar. Significa, por exemplo, que é uma pergunta importante, como colocar home office em apartamento menor? Eu moro num apartamento de 200 metros. Eu tenho um escritório de 14 metros. Mas como é que a gente vai fazer isso num apartamento de 50 ou de 80? Cabe? Escritório não cabe. Portanto, é essa tendência aqui, ó. É o coworking no imóvel. Tem que pensar. Nós já falávamos isso para grande parte dos nossos clientes. Coloca um coworking lá embaixo. Porque mesmo eu que tenho um escritório, não quero atender um desconhecido ou, se não desconhecido, alguém que não tem proximidade na minha casa. Uma coisa é eu trabalhar no meu escritório, a outra é eu querer receber um parceiro, um cliente, um fornecedor no meu apartamento ou na minha casa. Mas se eu tenho um coworking lá embaixo, eu posso tanto estar trabalhando lá, quanto receber pessoas. Claro que o padrão e o tamanho do coworking vai depender do padrão e do tamanho do empreendimento. Mas é fundamental. Tem que pensar. Algo que nós falamos agora há pouco, que o Bruno chamou a atenção.
a tendência da estabilidade pela via da economia. Gastar menos luz, menos água, menos isso, menos aquilo. Hoje, economizar torna-se um imperativo. Então, como fazer também com que os projetos gerem menos custo de manutenção? Então, são duas coisas que a gente precisa pensar. Eles serem mais baratos, mas eles também gerarem menos custo de manutenção para atrair as pessoas. Falando, aqui você vai gastar menos condomínio. Por quanto tempo? Para sempre. Energia solar hoje é absurdamente mais barata do que há 5 anos. Absurdamente mais barata. Existe uma série de dias que surgiram, os gigagadgets, aí para nos ajudar a ser mais eficientes. Tendência à fruição da casa. Isso pode ser no apartamento quanto nas áreas comuns. Nunca se sentiu tanta necessidade de sol, ar livre e verde, pois nunca se viveu tanto em uma casa. Olha a varanda, o sol. Vocês são de praia ainda por cima, ainda mais importante. Então, assim, mas o apartamento é pequeno, o apartamento não cabe, então como é que eu faço para ter mais ventilação, mais insolação, mais conexão com o verde, mais conexão com a natureza? Vamos ter que pensar em diferentes formas. O próprio paisagismo ganhará evidência nesse momento. O paisagismo ganhará evidência nesse momento. Paredes verdes, decorações verdes, mais mato, no bom sentido, é necessário colocar nas próprias imagens. Então, isso, algumas coisas nós vamos colocar nos empreendimentos, outras nós vamos colocar na imagem. Então, a mente humana estará mais atenta para a natureza. Isso vai da área comum às áreas decoradas do apartamento. Não é que a gente vai entregar a sacada com folhagem, mas a gente vai ter que prestar mais atenção nas imagens de construção publicitária para a conexão com o meio ambiente. A revalorização tanto da cobertura quanto do garden. Eu não vi a hora de poder morar numa cobertura. Nossa, eu falava para minha esposa há muito tempo, olha, a gente queria morar numa casa, mas eu moro muito bem localizado. E não dá para uma casa por questão de segurança. Então, a gente fala o tempo todo, precisamos achar uma cobertura aqui perto de casa, que tem um verde, colocar o pé no chão e tal. Isso volta, reforça-se a cobertura e o garden. Eu não sei como é que vocês chamam o garden aí, é aquela unidade térrea que tem um espaço externo, né? Mais valorização da varanda, seja da mega varanda, da micro varanda. A integração, aqui eu fiz questão de colocar um escritório na varanda, pessoal. Se nós estamos no home office, eu tenho pouco espaço, puxa, mas como seria bom trabalhar ali com bastante janela. A varanda assume usos múltiplos. É o uso de comer, é o uso de meditar, relaxar, descansar, é o uso de trabalhar. Para um mundo mais virtual, é necessário imóveis mais conectados. Se o nosso governo for um pouco inteligente, é acelerar, aí sim dá para acelerar, a licitação da internet 5G. Parar com essa discussão, você vai defender a China ou você vai defender os Estados Unidos e lança de uma vez o 5G, que já podia ter sido lançado no segundo ano passado, e nós não lançamos ainda, porque de um lado a China pressiona, do outro o governo não quer deixar o Trump triste, e a gente não lança. O 5G é fundamental para a internet inteligente, porque aí a inteligência passa a ser das coisas, é a geladeira inteligente, o forno inteligente, o ar-condicionado, a banheira inteligente. Você pode programar a hora que a sua banheira vai ligar. Isso é para coisas caras. Não, tem um monte de internet. Não pode ter um forninho elétrico de R$50? Claro, tem coisas que é só para o milionário, mas tem um monte de coisa que é para todo mundo. O imóvel amanhã, e quando eu digo amanhã, não é daqui a 5 anos, é do imóvel do ano que vem. Já terá a internet das coisas. Outra coisa é a ação de recepção portaria
num terminal de logística integrada. Muitos já vinham falando, e nós vínhamos alertando para alguns clientes, mas agora é imperativo. Todo mundo recebendo tudo em casa. Precisamos de espaço para mais entregas. Aí, isso implica segurança. Porque se implica segurança, se a gente tem um monte de gente entrando no perímetro do prédio, como é que faz isso? Como é que aumenta a segurança? Outra coisa, mais e mais suítes. Nossa, sempre que é possível, né? Cabe em qualquer renda? Não, não cabe em qualquer renda. Mas banheiro passou, já fazia diferença, faz mais ainda. Pet place. Agora muitos não estão querendo passear com os cachorros. Aonde eu faço pet place? Reforço da segurança num sentido amplo. Controle de acesso, protocolos de condomínios mais profissionais. E a gente cria uma portaria blindada, uma cancela com dupla, para aumentar a segurança, e a gente recebe 49 mil pessoas por dia de motoboys trazendo coisa no empreendimento. E vou fingir que ele é seguro? Então, protocolos de segurança no sentido amplo. Além disso, o que ocorre ou pode ocorrer? Uma revisão dos supercompactos. Então, não é que a gente não vai deixar de ter compacto, é que necessariamente, talvez, o que se pensava para 15 metros vai virar 20, para 20 vai virar 30. Cuidado com isso. Revalorização do espaço amplo, ou seja, no caso do upgrade, possivelmente até um aumento da busca por casas nas cidades em que isso é possível, porque nem toda cidade tem como ter casas bem localizadas, com razoável segurança. A busca do conforto, o conforto pode ser vivido na planta ou no espaço de uso comum do empreendimento. A diferenciação gera escassez, e a escassez gera sentimento de necessidade de compra. O voo para a qualidade no sentido amplo, o papel da marca gerando confiança e segurança. Hoje a marca faz mais diferença que ontem. Essas são as 13 macro tendências. No documento que eu passei, eu vou passar ele com a logo de vocês para mandar, que não deu tempo de fazer, pronto ontem, para que o Maurício possa encaminhar para todos. E aí tem uma série de outras coisas que eu comentei, estão escritas aqui de contexto atual, os imóveis menos afetados e os imóveis mais afetados nesse momento, e o que a gente acredita que tem que se reinventar. Mas como já estamos perto aí de 11 horas, nós já conversamos bastante coisas, eu prefiro falar disso no nosso debate, em mais 15 minutos aí de bate-papo, do que ler para vocês. Então, Zé, depois... Oi, quem está falando? Marcos? Marco Holanda. Vamos lá. Fabinho, Fábio, eu queria só fazer uma complementação e uma indagação a você sobre esse assunto que você está falando, que é muito pertinente. Você acha que vai haver, juntando o que você está falando com essa facilidade de conexão que está sendo feita virtualmente, se vai haver alguma modificação na moradia entre as grandes cidades, que têm esses grandes aglomeramentos, com as cidades menores, que aí, pelo fato de ser uma cidade menor, você tem uma capacidade, uma condição de ter um espaço de vida, uma questão de arborização, né? Um planejamento muito mais interessante em termos de moradia. Você acha que poderá haver alguma mudança nessa questão? Não acredito. Quando eu digo que não acredito, não é que não haverão pessoas procurando isso. Haverão pessoas procurando isso, mas serão minoria. Dentro desse documento que vocês vão receber completo, eu coloco, inclusive, indico um artigo da The Economist, na minha opinião, a melhor revista, na minha opinião, né? Quem sou eu, mas para onde entra, a melhor revista do mundo, né? Uma revista de 150 anos, uma revista conservadora de economia e sociedade. Em todos os momentos de crise, uma tendência é inexorável: o aumento da urbanização e das grandes cidades. Desde a Roma Antiga,
crise após crise, com exceção no momento dos saques a Roma, houve um aumento das grandes cidades e essa tendência não vai diminuir, porque as oportunidades claramente acontecem nas grandes cidades. Para que esse fenômeno aconteça também, ele exigiria muito investimento público em locomoção. Então, uma coisa é nós falarmos de Londres, em que você tem um monte de linha de trem e que em meia hora, com custo baixíssimo e altíssimo conforto, você chega no centro de Londres. Não é a nossa realidade, eu não vejo os governos no Brasil com capacidade financeira, não vou nem entrar na questão técnica, mas capacidade financeira para levar trem urbano, no metrô, mas trem urbano para Marechal Deodoro. Não existe. E, portanto, a tendência é da contínua aglomeração no sentido de urbanização e verticalização, inclusive o nosso segmento de incorporação, o tempo inteiro, junto às prefeituras, solicita que os planos diretores permitam mais aglomeração, né? Então, o que eu acho que pode haver é uma tentativa de melhorar a qualidade urbana dos centros que já existem. Não vejo isso como uma mudança de tendência, é pouco provável. Ô, Fábio, o Wagner fez uma pergunta aqui interessante, uma pergunta dele. Com o home office, morar mais distante vai ser uma tendência? Então, ela vai ao encontro aí do Marcos Holanda, né? Eu acho que para altíssima renda pode ser. Para altíssima renda, nós poderemos ter a ideia de um condomínio bem acessível e que você estará mais dentro do condomínio. Mas talvez, nessa mesma altíssima renda, ainda mais numa região como Maceió, que há praias maravilhosas, muito, 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 muito perto, é possível com que nós tenhamos o aumento da segunda residência. Então, eu acho que há uma chance grande de nós não mudarmos a primeira residência pelo home office, mas mudarmos a ter, nesta altíssima renda, nas regiões que fazem sentido, a busca da segunda residência. O que eu tenho feito lives ou reuniões com clientes meus, que, portanto, são empresários, são incorporadores, loteadores, que estão na chácara, no imóvel de terra ou no imóvel de praia, e está lá permanentemente, né? Há essa possibilidade. Então, a gente pode estar indo para os dois sentidos. Para o segundo imóvel, para quem tem muita renda, e aí ele passa a viver, digamos, de terça a quarta ou terça a quinta nesse imóvel e faz home office de quinta à tarde até domingo ou de quinta à tarde até segunda-feira de manhã, né? Então, talvez a tendência não seja a mudança do primeiro imóvel, seja a criação de oportunidades para o segundo imóvel, que nesse momento estão muito impactados, como eu falei, a compra nesse primeiro momento, pela questão de renda, mas que há a possibilidade de ele entrar no segundo momento. E para que exista o segundo momento, já a substituição do primeiro imóvel precisaria de espaço para condomínios horizontais de médio e alto padrão. Aí vai depender se essa cidade possui esses espaços bem localizados, porque uma coisa é eu estar disposto de sair de Ponta Negra ou de Jatiuca e ir para um bairro a 15 minutos, 20 minutos de distância. A outra eu tenho que me mudar para 1 hora. Então, dependerá maciçamente. Em Goiânia, isso pode acontecer forte, porque em Goiânia existe um de imóveis de alto padrão horizontais imenso, porque é um planalto, com fácil acesso, ruas largas, etc. Lá tem o risco do cara querer deixar de morar no melhor bairro, que é o Marista, e passar a ir para a borda de Goiânia ou para a região metropolitana. Não sei se isso tem como acontecer em Maceió, pela maneira como a estrutura geológica, física e de arruamentos está condicionada. Então, eu acho que aonde pode acontecer isso é onde há oportunidade fácil de terra ampla, muito colado à cidade. Se for muito à cidade, existe oportunidade. Se for muito longe ou muito na periferia,
eu acho que daí é mais difícil e, eventualmente, o imóvel de segunda moradia, compartilhando como uma espécie de primeira moradia, ele tem 2 imóveis na prática, pode ser mais fácil de surgir. Esse movimento aqui está acontecendo um pouco, principalmente o pessoal que mora na parte alta da cidade. Por exemplo, quem tem casa no condomínio como Aldebaran, o Jardim Petrópolis, ele pega um trânsito absurdo para descer, se tem escritório na parte de baixo. Então, muita gente está se mudando para Marechal Deodoro. Acho que 12 a 15 anos atrás foi lançado Laguna, hoje está praticamente tá muito bem ocupado e muitos loteamentos estão sendo lançados lá. Para quem tem filhos já adolescentes ou filhos adultos, é mais exclusiva essa mudança para quem tem filhos crianças. Fábio, vou fugir um pouquinho do que a gente está falando, mas dentro do contexto. E aí vai até um questionamento para a gente aí do setor. Diante de tudo isso que a gente está vivendo, de todos esses problemas, eu diria que a gente foi forçado a antecipar essa mudança que já era tendência em boa parte do mundo. E as empresas, principalmente nesse período de pandemia, a gente vem a cada ano se modernizando, trabalhando, tentando otimizar, reformulando processos, para ganhar tempo, uma vez que tempo é o maior vilão do nosso negócio. E muitas empresas, estava vendo aqui nas perguntas, até o Paulo colocou, um dos nossos grandes problemas aqui é que mesmo nessa parte, nesse momento de pandemia, os órgãos, a gente tem aí dois ou três órgãos, a parte de cartórios, a parte de licenciamento ambiental, a parte de aprovação de projetos, eu vejo como as duas únicas fontes que não estão se modernizando. Incorporadoras, como atender o cliente, a forma de trabalhar a gente está mudando, a forma de assinar contrato, de fazer visita do cliente, a gente está buscando todas as formas para atender o nosso cliente. Mas a gente acaba esbarrando nesses dois Sem dúvida, Bruno. Nós temos aí, você veja, eu já tenho clientes que conseguem fazer do início a assinatura do contrato 100% virtual, tudo. Aí esbarra no cartório e no banco. Perfeito. Né? Mas o alento que nós podemos ter é que, com a ideia do blockchain, que é outra modernização, nós vemos já no estado de São Paulo os cartórios muito empenhados em transformar tudo para o meio eletrônico sem precisar de nada físico. E eu acho que, a partir de São Paulo, a tendência depois é isso espraiar no restante do Brasil. E acredito bastante que até o final do ano que vem os cartórios de São Paulo estarão plenamente virtuais para o nosso segmento. E talvez depois disso, 1 a 2 anos, nós tenhamos isso também no Brasil inteiro. Né? Acredito que há essa chance grande, muito grande, de finalmente nós podermos ter isso no Brasil. E via também o blockchain também vai possibilitar as empresas, né? A CEBIC está com uma campanha grande durante um período, as empresas não precisarem pagar, inclusive nessa parceria aí com os bancos, de entrarem no sistema deles para que a avaliação de crédito deles seja automática. Eu acho que vale a pena o Sinduscom fazer junto com o próprio presidente Zé Carlos e o pessoal que está ligado a isso, que também tem os advogados, não sei se o Gama é uma das pessoas, e falar especificamente sobre o blockchain, porque ele vai estar ligado exatamente com esse último pedaço que você está falando. Né? Sem dúvida, é importante isso. Pessoal, vou passar a palavra aqui para o Wagner, que ele está pedindo, quer fazer uma pergunta ao Fábio. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estamos ouvindo, bem, sim, pode falar, Wagner. Okay. Não, voltando ao tema anterior da distância que eu percebi, Fábio, as pessoas, você falou de diminuir preço, diminuir valor. A oportunidade de você ofertar alguma coisa mais barata é você comprar terrenos mais baratos também. E aí a distância que eu comentei, as pessoas, hoje, conversando com algumas pessoas, eles levantam a questão assim, eu prefiro comprar uma casa um pouco maior, com estrutura de home office, que eu vou ficar trabalhando em casa mais, que a distância agora não é tão imperativa, que eu não vou me deslocar mais para o escritório tanto.
e ter uma estrutura para os meninos do que comprar um lugar apertado próximo, tá certo? Não vou ter esse conforto todo para poder trabalhar. Então, essa distância é o meu questionamento, entendeu? Para ofertar produtos mais baratos a esse pessoal que tem uma visão de que os escritórios vão diminuir, que você vai fazer reuniões aí como nós estamos fazendo agora, que é muito mais prático, e que você não precisa deslocar 7 horas para o trabalho, pegar o pico, né? E que ele pode morar mais distante com mais barato. E aí? O que você está falando é algo que já existia antes da pandemia, Wagner, né? A gente costuma dizer que existe a seguinte necessária escolha das pessoas. Elas podem escolher morar melhor localizado em um imóvel menor ou mais afastado em um imóvel maior. Vamos excluir as pessoas que não têm restrição de renda disso, porque elas podem escolher o que quiserem no lugar que quiserem. Então, escolhendo-se essas pessoas, que são muito poucas, nós temos obrigatoriamente que fazer opção. Um local menor, mais perto de tudo, ou um local maior, mais afastado. A tendência das últimas décadas foi a escolha, cada vez mais pessoas escolhendo um local menor, mais perto de tudo. Mas há, sim, uma possibilidade de fruição desse movimento. Não acho que isso será exagerado, mas eu acho que uma parcela de até 10% poderá a mais, né? Estou falando daquelas que naturalmente escolheriam local menor, melhor localizado. Grosso modo, em cidades de capitais, isso é quase meio a meio. Uma parcela sair desse menor, melhor localizado para algo maior, um pouco mais afastado. Existe, sim, uma possibilidade de 10% a 20% de pessoas mudarem a opção. Elas estariam com a escolher, então, um imóvel menor, mais central, e passarem a escolher um imóvel maior, mais afastado. Pessoal, nós estamos aí de debate, eu tenho um outro compromisso, mas, como eu falei no começo, eu acho que é muito válido nós fazermos um novo debate no começo de junho, ali pelo dia 10 de junho, para mostrarmos o que aconteceu em abril. E aí eu também aproveitarei para fazer um outro apanhado do que está acontecendo no mundo. E eu gostaria de deixar como mensagem final, Alfredo, Marquinhos e demais amigos, nunca na história da humanidade nós tivemos tantas pessoas inteligentes pesquisando o mesmo item, uma vacina para o coronavírus. Nunca na história da humanidade. Nós já temos mais de 500 artigos científicos publicados. Nossa! Não, porque para publicar um artigo científico ligado a algo de estudo de doença e biologia, precisa de pesquisa. Não é um artigo de opinião. Não é a pessoa achando alguma coisa sobre o coronavírus. Ela tem que fazer pesquisa, demora. Existem hoje 112 grupos de estudo de vacina. 14 deles estão em testes. E ontem, o terceiro grupo de testes foi aprovado para a fase 2. Um grupo de vacina ser aprovado para o teste na fase 1, que nós temos 14 já passaram por isso, é necessário teste de vacina em pessoas. Grupos ao redor de 12 a 20 pessoas se infectando com pequenas quantidades do vírus para avaliar a imunologia dela. A fase 2 é quando passa para 60 a 80 pessoas em investigação com a vacina. Então, hoje nós temos ainda 11 grupos na fase 1, com pessoas já infectadas pelas quantidades necessárias, fazendo testes de se funciona, não funciona, efeitos colaterais, e já temos 3 na fase 2. Então, em mais 3 a 4 meses, possivelmente, já teremos grupos na fase 3, que é o teste em grupos com mais de 500 pessoas. A chance que nós temos de acharmos uma vacina ainda esse ano
é hoje de 50%. E de acharmos uma vacina no primeiro semestre do ano que vem, é próxima de 100%. Então, o que eu acho fundamental é nós acreditarmos na ciência, com todas as falhas que ela tem num momento como esse, porque nunca nós tivemos tanta gente inteligente ao mesmo tempo estudando o mesmo tema. As vacinas, em geral, duravam aí de 4 a 10 anos de estudo. Nós vamos conseguir fazer em 1 ano. Então, isso nos dá alento de entender que esta fase é passageira. E se ela é passageira, reforço, o Estado pode aumentar o seu endividamento ou imprimir. Porque o que nós precisamos aguentar é mais 6 a 8 meses, não mais do que isso. Não vai quebrar o país. Por quê? Porque todos os países estão fazendo o mesmo. Se fosse só o Brasil, o risco aumentaria. Porque ia falar, está todo mundo com dívida normal e o Brasil está aumentando. Mas não, os outros estão aumentando bem mais do que nós. Então, nós temos sim como via... O Estado existe para isso. Se existe algum motivo de Estado, ou nos proteger de guerra, ou impedir que nós morremos por algo que não fizemos de errado. E nós, empresários, não fizemos nada de errado nesse momento. E os nossos funcionários também não. Então, nós temos a ciência trazendo esse procedimento, e eu acredito que passaremos por isso. Nós somos filiados ao nosso Sinduscom, Alfredo. Nós somos filiados à ADM aqui no Paraná. Nós somos filiados, pagamos mensalmente a contribuição, porque acreditamos que, sem estarmos juntos, aí sim nós podemos morrer, né? Então, o papel que vocês vêm desempenhando é muito importante. Eu espero um super sucesso para as outras lives e conte com a Brain sempre que precisarem. Obrigado. Parabéns, Fábio, aí pela apresentação. Só tenho a agradecer a todos que participaram. No final, a sua palestra científica foi muito importante e torço que corra tudo bem com o nosso mercado imobiliário e com o nosso país. E obrigado a todos pela participação. Depois entre no YouTube para poder assistir ela inteira. Fábio, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento por esse super encontro que você foi fundamental para que isso tudo acontecesse. Aproveitar aqui e elogiar aqui Alfredo por essa velocidade com que o Sinduscom teve de se ajustar aos novos tempos, né? Elogiar muito os meninos, né? Eu chamo os meninos porque é a nova geração que está vindo aí, os moderadores Dalmo Neto e Bruno Soares, pelo trabalho, né, de coordenação muito bem estruturado, e agradecer a Diogo, Iris e toda a equipe do Sinduscom. Achei muito interessante, Fábio, essa sugestão sua, a gente fazer uma nova live, né, para que a gente possa fazer a avaliação do novo mês e seguir em frente e dizer o seguinte, que as coisas difíceis acontecem, mas nós do setor da construção civil e nós empresários sempre tivemos capacidade de superar com muita eficiência os momentos difíceis. Tá? Então, obrigado por tudo, Fábio, e vamos em frente. Isso aí, pessoal. Um bom resto de semana. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Só queria agradecer aí todo mundo, ao Sinduscom por todo a iniciativa, né? E agradecer o Fábio também, mas acho que ele já foi. Mas, enfim. Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom dia para vocês. Tchau, Bruno, concluir também. Vale. Bom, pessoal, também agradecer aí a oportunidade de participar. E aí agradecer ao Sinduscom não ter medido esforço para a realização dessa live, né? Muito rápido, mas eu diria aí, Alfredo, que para a primeira já foi muito boa. Imagine as próximas. E vamos seguir aí na luta, se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai sair disso ainda mais forte, se Deus quiser. Aproveitando aí também, em nome da equipe do Sinduscom, em nome da nossa superintendente Iris, agradecer o empenho de todos e lembrando que semana que vem, Tunidica, a gente já tem a segunda, provavelmente de responsabilidade social, levando para o lado trabalhista. Então, contamos mais uma vez aí com a audiência de todos. Obrigado. Diogo, mais uma vez agradecer aí ao SESI, o SEBRAE, a Federação das Indústrias e a CEBIC aí pelo
por toda esse nível, né? O apoio deles. Exatamente. Obrigado a todos e até a próxima. Bom dia, gente. Um abração. Até mais, abraço.